nós temos várias armas, e uma delas é a Bíblia. Na primeira carta de Pedro, o capítulo de número 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Glória a Deus. Pedro, está difícil aí para você achar? Você começa do final da Bíblia. Você vai para Apocalipse, você que não encontrou ainda, vai para Apocalipse, e depois você volta Judas, depois João, e aí vai ficar fácil de você encontrar já Pedro. Já está bem no finalzinho da Bíblia, entre os 6 últimos capítulos da Bíblia. Todos acharam? Se tiver mais alguém procurando, eu vou esperar. Para você marcar aí na sua Bíblia o que está escrito no versículo de número 8 e no versículo de número 9. Vamos todos ler juntos, vamos lá, em uma só voz. Versículo de número 8, vamos lá? 1, 2, 3 e... Muito bem. Sede sóbrios, vigiai, porque um demônio, quem? O diabo. O diabo, vosso amigo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um gatinho. Como um? Então marca a sua Bíblia. Buscando a quem possa dar carinho. Buscando a quem possa dar carinho. Tragar. Amém? Ao qual resistir com moleza, com firmeza na fé. Meus amados irmãos, aqui antes de adentrarmos a nossa reunião, eu quero trazer uma palavra para todos nós. Nós estamos aqui reunidos um exército que é para enfrentar, não é gatinho. O nosso exército não é para enfrentar ovelhas, que é um dos animais mais mansos da terra, a ovelha. O nosso exército não é para enfrentar jabuti. O nosso exército é para enfrentar, não é demônios. O nosso exército é para enfrentar o diabo. E eu vou explicar o que significa isso para você. Os demônios trabalham para Satanás. Os demônios não mandam,
os demônios são mandados. Por isso que Pedro vai dizer o seguinte, que nós temos um adversário, e esse adversário é Satanás, diabo é Satanás. Quem é Satanás? Satanás é o príncipe das trevas, Satanás é o chefe, Satanás é o da mais alta hierarquia satânica. Ele dá ordem aos seus demônios, aos seus exércitos de demônios, para combater os sobreviventes na terra, para combater pessoas na terra. Então, todos os demônios que agem na terra, eles estão cumprindo uma tarefa, eles estão cumprindo um mandado. Então, por isso que logo a nossa luta não é direto, não é com os demônios, porque atrás dos demônios tem alguém. Atrás dos demônios tem um chefe, tem um maioral, tem um principal. E o nome dele Pedro deu como diabo, Satanás. Então, por aqui, eu quero já dizer ao nosso exército e conscientizar a todos vocês para quem o nosso exército está sendo treinado. Não é para enfrentar simplesmente legiõezinhas de demônios, não é para enfrentar simplesmente algumas castas de demônios, não. Nós sabemos que atrás dos demônios tem as suas hierarquias. E em Efésios, capítulo de número 6, tome nota aí, principalmente os novos convertidos. Efésios, capítulo de número 6, o versículo de número 10 por diante. A Bíblia vai falar sobre essas hierarquias demoníacas. Existe, depois dos demônios, existe muitos chefes, porque eu quero conscientizar vocês aqui uma coisa. Estamos aqui num exército que ora, estamos aqui em uma reunião, e eu quero trazer uma palavra antes para vocês, para que vocês se conscientizem e se preparem para guerrear e para vencer. Os demônios, coloque isso na sua mente agora. A Ariana vai ficar quietinha, tá bem? Psiu. Silêncio, nenhuma criança fazendo barulho. Eu quero que você conscientize que os demônios, Satanás, o inferno, eles são muito organizados. Eu vou repetir esta palavra para surgir um efeito em você. Os demônios, os príncipes, as hierarquias demoníacas, Satanás, o inferno, eles são muitos organizados. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que se você não for organizado, jamais você conseguirá vencer. Quem está lutando contra você, totalmente organizado. Se você faz parte de um exército, e você é um soldado indisciplinado, desorganizado,
descomprometido. Você é a primeira presa mais fácil para Satanás. Por quê? Porque eles são organizados. Os demônios, quando eles saem para um objetivo, eles não podem voltar para a sua base sem completar o seu objetivo. A ordem que lhe foi dada, ele é preciso de completar. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Satanás no inferno faz uma reunião com os príncipes, os principais chefes dos demônios. Por exemplo, Vila Franca de Xira, aqui para vocês terem uma ideia. Caldas da Rainha, Lorian, são conselhos. Cada conselho desse tem um demônio chefe, um demônio que foi colocado ali como o presidente daquele lugar. Juntamente com esse demônio presidente, de acordo a demanda do conselho, vai trabalhar X demônios com esse demônio principal. Se a área de Vila Franca de Xira, o conselho de Vila Franca de Xira, gera em torno de 300 mil habitantes, todo o conselho, então vai ser disponibilizado demônios para aquele príncipe, aquele principal, aquele chefe maior. Esses demônios que dá para o trabalho na região de Vila Franca de Xira. E aquele chefe maior, o que ele vai fazer? Esse príncipe, esse principal da cidade, ele vai colocar outros demônios como chefes. Um demônio vai chefiar mais baixo da hierarquia de que ele, vai chefiar a região de Casteiro do Ribatejo. Demônio fulano de tal vai chefiar a área de povos. Demônio fulano de tal vai chefiar a área de Monte Gordo. E cada demônio desses vai receber uma quantidade de demônios que vai dar para a sua demanda para trabalhar naquele local. Então, esse demônio chefe da hierarquia, o chefe do conselho de Vila Franca, ele só vai coordenar os subchefes. Ele não vai coordenar os demônios que estão em atividade, ele vai coordenar somente os subchefes. O demônio do conselho de Vila Franca já vai ser coordenado por um outro demônio mais poderoso do que ele, chamado de potestade, que comanda o distrito. Tem um demônio chefe que comanda o distrito. Esse que comanda o distrito vai mandar os do conselho, o que comanda os conselhos vai comandar os da freguesia, e assim por diante. Então, cada demônio daquele chefe de cada local, o que eles vão fazer? Escute que eu estou conscientizando vocês o trabalho da igreja e o trabalho do povo de Deus. Não se assusta não, tá? Não se assusta não, tá, irmã? Viu, Marília? Não assusta não. Não fique assustado com isso não. É preciso que nós saibamos como que funciona o reino de Satanás. Porque senão, nós não poderemos combatê-los. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Diga assim, eu estou entendendo. Se não estiver entendendo, você faça assim com a mão, que eu vou procurar responder a sua pergunta. Tá bem? Então, vou colocar aqui o demônio chefe da área de Castanheira do Ribatejo, por exemplo. Um lugarejozinho ali pequeno com 3 a 4 mil habitantes, que pertence ao conselho de Vila Franca de Xira. Aquele demônio chefe ali, daquele local, tem uma gama de demônios trabalhando ao seu favor.
Então ele vai separar os demônios. Você, demônio fulano de tal, vai trabalhar para destruir casamentos. Durante esses 30 dias, eu quero aqui X na minha mesa de casamento destruído. Você, demônio fulano de tal, vem cá. Você vai sair com essa equipe e você tem durante o mês X pessoas jovens, adolescentes, eu quero na prostituição e no adultério. Eu quero na prostituição e nas drogas. Vá trabalhar. Você, demônio, fulano de tal, vai sair com a equipe. E eu quero X, aquela igreja que se abriu ali naquele cantinho lá, eu quero aquela igreja, eu quero que vocês vão trabalhar para apagar o fogo daquela igreja e fazer aquela igreja desaparecer do mapa. Compreende? Eles são organizados. E todos esses demônios, no dia marcado, tem que prestar conta. Ah, não consegui desmanchar nenhum casamento. Não? Então toma aqui, ó. Pau. Apanha. É atormentado. E é mandado de volta. Se você não trouxer o dobro, vai ter problema. Porque eles são organizados e lá no reino de Satanás é diferente do reino de Deus. O reino de Deus nada é obrigatório, é tudo voluntário. A volonté. No reino de Deus é diferenciado do reino de Satanás. No reino de Satanás é obrigatório. Os demônios que se colocaram para seguir Satanás, eles têm uma obrigação. E outra coisa, eles já estão todos condenados, não existe mais chance para os demônios. Então eles sabem que eles não têm outra opção. Eles sabem que eles têm que trabalhar o máximo para levar o máximo de pessoas juntamente com eles para o inferno. Eles sabem que não tem mais jeito para eles. Então, de qualquer forma, eles têm que lutar, trabalhar, designar todo o seu tempo, toda a sua energia para fazer isso. E isso são as coisas que dão prazer aos demônios. Por exemplo, imagine só o prazer que nos dá, a alegria que nos dá em ver uma alma aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A alegria, uma pessoa ser resgatada do mundo, uma pessoa ser resgatada das trevas. A alegria que dá o crente verdadeiro, porque tem uns que não estão nem aí, mais um aceitando, o outro não aceitando. Ele não está quem não está no reino de Deus não está preocupado com isso. Estou falando para aqueles que estão buscando o reino de Deus verdadeiramente. Quando a alma se entrega para Jesus, há uma alegria enorme na alma. Agora, imagine Satanás, os demônios, quando eles conseguem desfazer um casamento, a alegria deles, de levar para o chefe, que eles conseguiram desmanchar o casamento de fulano de tal. Então, queridos, o que eu quero trazer para vocês? A imaginação do que Pedro está dizendo aqui. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele está procurando quem possa destruir. Então, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Lá fora, no mundo, escute isso, não tem casamento feliz. Não tem. Não tem família feliz. Pode ter alguém maquiando, mas não tem. Lá fora, no mundo, não tem casamento alegre, feliz. Não tem, porque os demônios não deixam. Não tem. Não tem família feliz. Porque os demônios, o mundo jaz o maligno, os demônios estão trabalhando dia e noite, perturbando essas pessoas. E dentro da casa dessas pessoas, eles têm o quê? Os demônios têm acesso ao livro. Por isso, queridos,
que, na verdade, agora, quando a igreja levanta, como esta igreja levantou, com um exército para combater Satanás, eles começam a perder força. Por que eles começam a perder força? Porque agora, o que acontece? Eles agora, em vez deles só atacar, eles passam a partir de agora a ser atacados. E quem começa a ser atacado não tem tempo de ficar só atacando, tem que defender também. Então eles perdem força. Coloque aí na ponta da caneta o que eu vou dizer agora. Veja aqui em Vila Franca de Xira, nesses últimos 3 anos, procure saber das autoridades, nesses últimos 3 anos, o número de suicídio que baixou neste conselho, depois que a igreja está aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Procura. A nossa querida Marília aqui, que é daqui de Vila Franca de Xira, procure as autoridades, façam um levantamento nesses últimos 3 anos. O número de suicídio que caiu aqui nessa área. Sabe por quê? Irmãos, porque a igreja chegou, o exército chegou e nós estamos combatendo contra as trevas. Eles perdem o poder. Eles perdem a autoridade. Nós ouvíamos sempre, quase toda semana, de 15 em 15 dias, nós ouvíamos dizer que alguém se jogou no comboio. De 15 em 15 dias, semana em semana, alguém jogou-se de um prédio. Irmãos, era demais. Quando nós estávamos em Castanheira do Ribatejo, o que nós vimos falar aqui de Vila Franca, era todo dia chegava notícia. De 15 em 15 dias, tinha uma notícia de um suicídio. Quando nós chegamos a Castanheira do Ribatejo, lá em Castanheira do Ribatejo era a mesma coisa. Cessou o suicídio, cessou muita coisa. Aqui cessou, não acabou completamente, não exterminou completamente, mas já está quase exterminado. Está quase exterminado. Falta o quê? Falta nós lutarmos mais. Amém? Então, queridos, o que a palavra de Deus nos diz? Agora aqui para tirar o medo de alguns que ainda não têm muita experiência com isso. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo. Quando a gente resiste a um demônio, a um príncipe de um demônio, a uma potestade, um principado, nós estamos resistindo a Satanás, a ordem dele, que está lá no topo, e ele se zanga. Se zanga por quê? Porque aquele demônio que está executando uma tarefa, o que ele está sobre uma ordem do presidente, depois do governador e depois da potestade cá embaixo. Então, Satanás ele vai se irritar com isso. Mas uma coisa é certa. Eu quero que vocês abram aí e marquem na sua Bíblia. Marque aí. Glória a Deus. Marcos capítulo 10. Ou Marcos 16, Marcos 16 e 17. Marcos marque isso na sua Bíblia. Marcos 16, 17 e também o 18. Ou seja, 17, 18. Faça favor. Pode ler. Encontraram? Dezesseis, 17.
Está difícil de achar, irmão? Marcos 16, versículo 17. Depois Lucas 10 e 19. Amém? Então diz assim, vamos lá. É bom que você marca. Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. É bom que você marque. Diz assim, preste atenção. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão o quê? Em meu nome expulsarão o quê? Demônio. No nome de quem? De Jesus. Você compreendeu, meu irmão? Quem estava preocupado aí com a questão do demônio, apostando numa família, numa casa, num lar, num bairro, numa cidade, no nome de Jesus você pode expulsá-los. Existe um código, uma senha para expulsar demônios. Vou ensinar para vocês agora. Versículo 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. E os curarão. Esta é a autoridade que Jesus nos deu. Agora veja Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10 e 19. Todos acharam? Então marquem na sua Bíblia. Eis que eu vos dou poder. Para quê? Pisar serpentes e escorpiões. E toda a força de quem? Olha aí, inimigo está escrito com letra o quê? Maiúscula. Sabe por quê? Porque esse inimigo aí é o maioral, é Satanás, é o chefe. E toda força do inimigo, e nada vos fará? E nada vos fará dano algum. Então, veja bem, eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião. Irmãos, quais os bichos mais peçonhos, mais perigosos que nós temos na terra? É serpente e escorpião. Se uma serpente picar alguém, o risco é grande de matar a pessoa. Se um escorpião picar alguém, o risco é grande também da pessoa morrer. Então, a Bíblia está comparando esses demônios, esses chefes de demônios, como serpente e como escorpiões. E a Bíblia está dizendo assim, que nós temos poder para pisar neles. Poder para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. É aqui que nos alegra. Por que toda a força do inimigo? A Bíblia está falando toda a força do inimigo. Quem é o nosso inimigo? Nós falamos há pouco, Pedro falou. Quem é? Satanás, o diabo. Toda a força do inimigo. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que Satanás não tem poder. Satanás tem força. Darei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda força do inimigo. O inimigo só tem força, ele não tem poder. Quem tem poder é você. Quem tem poder somos nós. Aleluia, pelo poder que há no nome de Jesus. O poder está em nós. Então, nós temos aqui pessoas aqui que estão aqui no nosso meio, que já trabalhou em centro de macumba, pessoa que está aqui no nosso meio. Então, escute só. Essas pessoas que estão aqui, pessoa que está aqui, que já trabalhou em centro de macumba, que trabalhou diretamente para Satanás,
Porque feiticismo, espiritismo, tudo isso está trabalhando para Satanás. E nós temos aqui irmãos que Jesus resgatou lá do centro de Macumba, que está aqui hoje. Essas pessoas sabem que quando ela não executava um plano correto para o demônio cobrava. E o demônio até bate, irmãos, em pessoas. Se o seu cavalo, porque lá os demônios chamam os seus servos de cavalos. Se os seus cavalos não cumprir com a tarefa como o demônio mandou, por exemplo, o demônio diz, olha, vá ali perto da igreja Adef e coloca lá uma macumba, prepara, acende as velas, faz tudo certinho, e para que aquela igreja feche, coloca lá. Se aquela pessoa que foi comandada pelo demônio para fazer esse tipo de trabalho, e ela ficar com medo, não vir, porque a pessoa fala, você está maluco, rapaz, eu vou nessa igreja nada? Pode me mandar para outra, mas aquela eu não vou não. Se a pessoa não executar o trabalho que está sendo mandado, quando voltar lá no centro, ele vai levar uma pisa. Vai apanhar. Estou falando pessoas, não estou falando demônio. Porque o demônio também que não executa, apanha também. E o cavalo também do demônio, que serve demônio, que não fizer corretamente, também vai apanhar. Então lá a coisa é obrigatória. Então você sabe que quando eles vêm para executar o seu plano. Só que nós devemos nos alegrar no Senhor, que Ele diz o seguinte, resistir ao diabo. Se ele vier, a gente resiste. Além de resistir, Jesus disse, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o domínio e poder do inimigo, ou seja, força do inimigo. Nós temos autoridade para isso. Agora, essa autoridade só é adquirida, nós só nos adquirimos essa autoridade, sabe como? Se nós formos exemplar. Eu quero ver qual é o demônio que vai entrar na minha casa para trazer transtorno. Ele nem é doido. Irmãos, claro que vocês sabem que, no meu caso, que sou presidente desta igreja, e que estou levando um exército para combater, estou trabalhando diretamente para arrasar o arraial de Satanás, porque a minha luta, porque eu sei o que eu estou fazendo, e até um tempo eu fazia isso, só eu e a minha família, mas Deus me convocou para convocar um exército, porque eu sei que eu não sou capaz e nem tenho nenhuma condição de fazer sozinho. Eu sou consciente disso, porque a demanda é muito grande e precisa de muitas pessoas. Então, Deus me convocou para convocar, me chamou para chamar. Então, para mim, imagine quem é que Satanás ortoga para vir tirar a minha paz. Não é qualquer demôniozinho raso. Não é um, nem mais dois, nem mais três demônios. Quando esses demônios recebem ordem para vir atormentar a minha vida, para que eu venha desistir da tarefa que me foi ortogada por Deus, quando Satanás faz a reunião no inferno e diz assim, ó, o demônio principado, a potestade tal, e o principado tal, e a potestade tal, vai ficar encarregado de ir aquele homem que está me perturbando lá em Portugal. Os demônios, os principados e as potestades começam a tremer, eu não.
Não me manda para ele não. Sabe por quê? Já treme de medo, irmão, porque sabe que chegar aqui vai ter resistência. Porque sabe que da maioria das vezes que vem, quando me encontra de joelho. É porque sabe que da maioria das vezes que vem, eu estou lendo a palavra. Da maioria das vezes que vem, eu estou aconselhando alguém para sair da podridão do pecado e ser abençoado. Da maioria das vezes que vem, eu estou no altar pregando. Na maioria das vezes que vem, aleluia, eu estou em movimento pegando fogo. Aleluia. Então, Satanás treme na base de medo, meu irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem que ter medo não é você. Quem tem que ter medo de você é o inimigo. É verdade. Qual é o tipo de soldado que você é no exército? Se você tem medo de combater e tem medo até mesmo do seu adversário, quando é que você vai vencer esse adversário? Nunca. Vai ficar debaixo dos pés dele o tempo todo. Vai ficar debaixo das suas garras o tempo todo. Quantas e quantas pessoas nós viemos chorar, irmãos? Ai, meu Deus, ai, eu não aguento mais. Irmãos, ele não vai deixar. E Satanás só vai ficar dando gargalhada. Tem demônio fraquinho, demônio fraquinho, que não aguenta nada, os mais fracos, perturbando vida de gente, dando gargalhada. Ali é fácil demais. E aqui eu vou fazer minha tenda aqui. Faz a tenda na casa de alguém, né? Coloca a rede, balança para lá e para cá, fica tranquilo. Aqui eu faço a festa. Aí o marido chega, daqui a pouco chegou do trabalho, entendeu? A mulher fala uma coisa, aquela briga, aquela confusão, aquela brigaiada toda. E ele cutuca daqui, o marido xinga dali, cutuca da lá, daqui a pouco levanta um menino, é aquele panavoeiro dentro de casa. E Satanás só balançando na rede do demônio. Ei, aqui. Esse é que é emprego bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Os que me ouvem pela televisão, os que me assistem aqui, se fizer o que eu falo e o que eu prego, vai colocar uma cadeirinha lá na sua casa de oração, debaixo da rede desse fim do capeta. Coloca uma cadeirinha bem debaixo da rede dele e começa a orar. Daqui a pouco começa a pegar fogo nas costas dele. Fica, ai, ui, ai, começa a gritar. Ai, o que está acontecendo? Quando ele olha para baixo, aleluia, está lá você chorando, as lágrimas descendo fogo, o fogo subindo, aleluia. Daqui a pouco ele pula lá no chão. Rapaz, o que você vai fazer aqui? Rapaz, o que eu vim fazer aqui? Eu quero reforço. O rapaz cismou, aquela jovem cismou, colocou uma cadeira lá, a cadeira está pegando fogo. Mas você não estava feliz, você não estava alegre, você não estava alegre com aquela família, estava alegre, mas já começou a ir numa igreja aí, de uma tal de uma DEF. Começou a me bombardear. Demônio, irmãos, não tem poder, ele tem força. Agora, só que eles são organizados e são insistentes. Esse exército está sendo preparado para combater contra Satanás, para combater contra o inimigo. E é necessário que nós tomemos nota do que vai ser falado aqui ainda, para que nós possamos chegar a conquistar o nosso alvo. Qual é o alvo deste homem aqui? O alvo deste homem aqui é milhares e milhões de almas para Jesus. Qual é o meu alvo? Qual é o alvo desta igreja? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é de chegar na casa de alguém. Qual é o nosso objetivo? É de chegar na vida das pessoas, pegar os demônios que estão na vida dela, colocar no chão, pisar em cima, dar a mão à pessoa e falar: venha para a casa do Senhor.
A partir de agora quem vai comandar é você, quem vai mandar é você, quem vai fazer agora acontecer é você. Você agora chega na sua casa, aleluia, você é que vai comandar, vai colocar Jesus no centro da sua casa, no seu lar. Você vai passar a orar, a cantar louvores. Você vai agora passar a ter uma vida diferente. Os demônios que ficavam lá, os demônios que traziam intriga, confusão, briga, eles têm que sair, eles têm que correr. É Jesus que vai habitar na tua casa, é Jesus que vai habitar no teu lar, é Jesus que vai fazer maravilhas lá. Aleluia. Se nós não nos prepararmos, nós não vamos arrastar as pessoas. Por quê? Porque elas estão em trevas, como eu preguei aqui ontem. Elas estão à beira da sombra da morte. Está na região da sombra da morte. Nós estamos numa região da luz. Quantos milhares e milhares de pessoas passam durante o dia aqui e vê essa igreja e não enxerga? Porque eles estão em trevas, não conseguem ver. É preciso que nós começamos a lutar. E eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã, para que nós venhamos usar as nossas armas. E qual é a nossa arma? Esse exército foi levantado para quê? Foi levantado para orar. Por que orar? Porque a oração é uma das principais armas para combater o inimigo. Se você não tem um lugar ainda em sua casa reservado para orar, você não está preparado para combater o inimigo em canto nenhum. Se você não tem uma cadeira reservada dentro da igreja para você orar, você não vai combater inimigo em lugar nenhum. Se tem uma coisa que o inimigo tem medo, é de crente que anda com os pés para trás. Eu preguei uma mensagem lá em Causa da Rainha, que eu tenho um desejo de pregar ela aqui também, para ficar gravado. Nesse assunto. Demônios têm medo de crente que fica com o pé para trás. Por que ficar com o pé para trás? Eu vou mostrar para vocês aqui hoje. O que é ficar com o pé para trás? Quando você vai ajoelhar, o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Você coloca os pés para onde? Para trás. E o inimigo fica com medo, sabe por quê? Porque quando você fica 15 minutos de oração, você fica normal. Quando você fica 30 minutos de oração, aí você já começa a fazer assim, ó. 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1h30, Quando você faz assim, escute, quando você está 30 minutos, o demônio olha de lá e já sai da frente aí dos seus pés. Ele pega, muda para cá, para não ficar olhando para os seus pés. Que sabe que você está dando tchau com os pés para ele. Cai fora, tchau. Aí sabe o que ele faz? Ele sai da frente e ele vai para ali, escute. Acabou a bateria. Então aprenda. Aí, olha cá. Ele sabe que você está dando tchau, tchau com os pés, porque crente não dá tchau com a mão, crente dá tchau com os pés. Olha aí, Aí ele pega, fica perturbado que ele está atrás de você, ele vai para ali, para não ficar vendo a sola do seu pé. Aí você já completou 1 hora de oração. Aí o que acontece? Você vai e muda a posição, você nem sabe por quê, Ele vai para ali e fica maluco. Diz, mas rapaz, não é possível. Aí ele dá um salto, vai para o lado ali. Daqui a pouco você cansa o pé e vai de novo. Dá tchau para o outro lado. Aleluia.
na sua frente, ele não tem coragem de te encarar, aleluia, porque na frente você está com o olho brilhando, com a graça de Deus na sua vida. Então muitas pessoas não sabem, irmãos, como é gostoso, escute, como é gostoso você passar tempos de oração. 5 minutos, não é 10 minutos, não estou falando de 15 minutos, nem de meia hora. Estou falando de você ficar tempo lá de oração de joelho, falando com Deus. Às vezes alguém pergunta, pastor, mas como é que o senhor aguenta ficar esse tanto de tempo, às vezes, de joelho? Irmãos, isso é treinamento de soldado. Soldado treina. Essa semana fica 1 hora, mas na semana que vem você já fica 1h30. Você vai treinando. O soldado tem que treinar, tem que resistir. É o momento que você está combatendo. O exército tem que orar. É uma das nossas armas, é a oração. Por que eu insisto tanto em oração? Por que eu insisto tanto em nós orarmos? Por que eu insisto tanto que a igreja tem que manter em oração? É porque é a nossa arma. Demônio não respeita ninguém, nenhum crente, se não for de oração. Ele não respeita. Ele sabe que a nossa arma é esta. Ele sabe. Todo cristão que não tem compromisso na oração, irmãos, não tem nenhum respeito no inferno. Um crente de oração, ele tem respeito em todos os lugares. A maioria das pessoas, dos pastores, dos levitas, dos crentes que caem, que entram em dificuldade, foi porque pararam de orar. Pararam de orar. Quando para de orar, aí vem os ataques. Vem os ataques de Satanás. Ele usa as suas estratégias. Para o homem ele usa mulher. Mas não é mulherzinha não. Não é cancão não. Ele usa o que ele tem de mais precioso para usar. Para ganhar o homem, o crente, o pastor, o presbítero, o evangelista. O homem que está nos pés do Senhor. Ele usa a questão do dinheiro, área financeira. Ele luta, ele usa todas as suas armas infernais. E nós só conseguimos combater essas armas infernais através da oração. Irmãos, quando você ora, você é uma potência. Você é uma potência. Eu me sinto uma potência na mão de Deus. Uma potência não é porque eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, não é nada disso. Eu me sinto uma potência porque eu estou pronto para enfrentar os demônios. Convocou para expulsar demônios, está pronto. Andar de cabeça erguida, Satanás fala assim, olhar para você e falar, ali eu não posso acusar em nada. Ali eu não posso atirar em nada. Porque você está corretamente. Agora, imagine um exército que ora. Tem um sábado de oração. É o dia que nós reunimos. Sábado e domingo nós nos reunimos aqui para orar. Aí o crente relaxado não vem na igreja, não vem na oração. Nem justifica. Chega atrasado. A oração começa às 18h30, ele chega às 18h45. Qual o respeito que Satanás vai te respeitar? Não vai te respeitar nunca. Você não tem moral nenhuma. Não vai ter moral nenhuma. Vai dizer, quem é você? Vai dar gargalhada na sua cara. Sabe por quê? Eu participo de um exército que ora, mas sem compromisso.
Eu participo de um exército que ora, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Eu estou falando aqui para soldados. Se você desejou ser um soldado, aguenta lá. Receba. É diretamente para você mesmo. Tem que ter compromisso. Ou então, peça a carta e vai para a última cadeira. Ou então, peça a carta e vai para uma igreja que não está combatendo com o inferno. Não tem problema nenhum. Quantos aqui são forçados a estar aqui? Quantos? Quantos foram forçados? Quantos aqui foram intimados, forçados a fazer do exército que ora? Quantos? Levanta a mão aí. Quantos que foram obrigados? Quantos que eu chamei no gabinete pastoral e disse, ó, você é obrigado a participar? Quantos? Levanta a mão aí, alguém. Não tem ninguém aqui obrigado para nada. Nada. Agora, se você colocou um compromisso, seja fiel com você mesmo. Seja fiel. Seja compromissado. Porque senão, os demônios não vai respeitar você em lugar nenhum. Ele está te seguindo seus passos, meu irmão. Ele sabe, olha, a oração está marcada para 18 horas e 30 minutos. O relaxado, a relaxada está aqui ainda escovando cabelo, olha a hora. 6:30, o povo já está orando, já está lá escovando cabelo. Está fazendo a unha, está não sei o quê. Olha, o demônio está olhando, cruzado os braços e morrendo de rir, dando gargalhada. Você compreendeu? Nós estamos brincando, irmãos, e brincando de ser crente? Não, nós somos crentes, servos fiéis a Deus, compromissados com a sua palavra. Colocar pudor. E esse exército é um exército chamado, aleluia, para vencer, não é para fracassar no meio do caminho. É um exército chamado para lutar, para guerrear e para vencer. Aí sabe o que acontece? Vai chegando o tempo, vai passando o tempo, aí alguns velhos convertidos não conseguem o crivo. Os velhos convertidos não conseguem o crivo. Qual é o crivo? O crivo é fazer a coisa certa. Esse aqui é o crivo. Ninguém exige nada mais aqui do que ninguém pode. Inclusive, nós fazemos reuniões aqui assim, dessa forma, de tempo em tempo, justamente para não ficar muito apertado para o pessoal. Cada qual cuida da sua obrigação de tempo em tempo. Se a pessoa não se colocar na disposição, sabe o que acontece? Por que o pastor Robson permite? Está aqui uma nossa irmã nova convertida, que não tem 15 dias que aceitou Jesus. 15 dias, pediu para participar do exército. Ali tem outra que tem 30 dias que foi batizada nas águas, pediu para participar do exército. Já tem alguém aqui que já veio aqui, provavelmente porque querem estar no exército, que chegaram agora para a igreja. O que acontece? Aí, o que Deus faz? Deus vai e salva pessoas, vai salvando pessoas e vai substituindo por quem não quer. Amém? Então sempre vai pessoas. Agora, queridos, olha a obrigação. O exército, às vezes parece que está passando isso, não, o pastor não está vendo nada. Chega lá, ele já está ajoelhado, olhando para lá para frente. Aí você chega e vê meu pezinho balangando para lá e para cá, né? O pezinho não é para você ver balangar, é para ele ver balançando. Mas quem está vendo é quem chega atrasado. Olha de lá e... Aí o demônio descarado está olhando e diz, seu crentinho descarado, seu descarado, eu estou vendo tudo, seu descarado.
Você não toma vergonha na tua... Na próxima quina eu te pego e te arrebento. Aleluia! Queridos, meu filho, minha filha, não tem nada oculto não. Tem pessoas que estão achando que ninguém, o pastor não está vendo, que ninguém está vendo. Eu estou vendo, meu filho. Sabendo de tudo. Se até o próprio infeliz sabe, quanto mais eu. Você compreendeu? Então, meu querido, olha, compromisso. É preciso que nós realmente enfrentemos. Se você não colocar isso no seu coração, se você não se organizar, você não consegue vencer. Você não consegue romper. Você não consegue fazer valer a palavra de Deus. A palavra de Deus é precisa ser válida na minha boca. A palavra de Deus é precisa ser válida na sua boca. Porque a palavra de Deus, em certas bocas, não é válida. É preciso que a palavra de Deus seja válida na sua vida. Só será válida se você for uma pessoa muito compromissada com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe os soldados que decidiram a orar. Essa mensagem vai estar disponível na internet. Tá bem? Porque eu quero abençoar outras pessoas. Eu vou disponibilizar para você esta mensagem. Coloca no seu coração de ser um soldado de verdade, de valor, para enfrentar Satanás e para vencer Satanás. O diabo está lutando dia e noite para levar o máximo de vidas possível para o inferno. E você, e eu, e nós, o que nós estamos fazendo para bloquear a ação do diabo? Tome posição hoje, tome posição agora, para que você possa ser um homem valente, uma mulher valente, destemida, enfrentando Satanás e vencendo as suas hortes infernais da maldade, para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus se avança, para que a igreja venha propagar o evangelho na terra. Quantos podem levantar a mão e agradecer ao Senhor? Deus abençoe.